Fala galera, bem-vindos de volta a mais uma aula do canal do Professor Valentim e hoje trago para vocês a continuidade do nosso curso para o Enseja. E você está aqui para estudar, para tentar fazer a sua prova e conseguir passar. Beleza? Lembrando que a gente vai ver aulas de muito fáceis até muito difíceis e o que você precisa é do ponto. Você não precisa acertar todas, você precisa de ponto para passar. E é isso que eu vou te ensinar, a conquistar as questões mais fáceis. Essas vocês não podem perder. Beleza? Bom, não sei vocês, mas eu estou muito animado e tenho certeza que vai ser sucesso. Agora chega de papo e vamos à aula. Bom, pessoal, vamos começar aí com o Teorema de Pitágoras e razões trigonométricas. Vou ser bem sincero com vocês, essa aula é a mais difícil do curso. Ela vem primeiro para você ver que tudo que virá depois é muito mais fácil. Ah, Valentim, se é difícil eu vou pular. Não pule, porque você precisa entender uma coisa. Você precisa de pontos, você não precisa acertar a prova toda. Então, entender a questão que você consegue resolver e a questão que vai te dar trabalho e com isso vai te tomar muito tempo é fundamental. Você precisa desse entendimento. Isso faz parte de todo o processo. Beleza? Bom, só que não se desespere. Eu vou tentar mostrar isso para vocês de uma maneira mais prática, mais construtiva. Vamos entender. A primeira questão já arrasa corações, Vamos entender o que ela diz. Um construtor pretende cobrir um telhado no mercado. Existem diferentes medidas de comprimento de telhas, de mesma largura. Na junção, as telhas se sobrepõem em 10 centímetros. Sobrepõe ao ficar uma em cima da outra, ali na conexão entre as telhas. E na extremidade inferior, deve ultrapassar a parede, ou seja, tem que dar essa sobra aqui, conforme ilustra a figura. Bom, vai ser colocado o telhado e aqui vai ter uma sobra. Beleza? Bom, aonde eu quero chegar? A altura desse telhado aqui são de 3 metros e a largura dele de 4 metros. Aqui que entra o Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras diz que em todo triângulo do tipo retângulo, eu tenho a hipotenusa, que é oposto ao ângulo de 90 graus, e eu tenho dois catetos, B e C. É isso mesmo, palavras feias e novas. Hipotenusa e catetos. E a regra é bem simples, A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Como assim, Valentim? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, dessa forma. E isso você consegue aplicar aqui. Ah, Valentim, eu estou um tempão longe da escola. Como é que você quer que eu saiba ao quadrado? Calma, vamos vendo passo a passo para que você entenda. Lembra que eu falei, a gente precisa perceber quais são as fáceis e as difíceis principalmente. Vamos lá. Então, eu tenho um triângulo cujos catetos são 3 e 4 e a hipotenusa é esse tamanho aqui que a gente quer descobrir. O tamanho que a telha vai cobrir. Ok? Chamarei de A. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Vamos chamar o B de 3 e o C de 4. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. É isso. A ao quadrado é igual a... E aí eu te lembro o que é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é o 3 vezes ele mesmo aparecendo duas vezes, que dá 9. E 4 ao quadrado é o 4 vezes ele mesmo duas vezes, que dá 16. 9 mais 16, 25. Raiz quadrada de 25, que dá 5. Então, eu descobri que esse pedaço que a telha tem que cobrir tem 5 metros. Ou seja, a quantidade de telhas que eu for usar tem que ter mais de 5 metros, porque ele tem que ter essa sobra aqui fora. Bom, isso nem foi o mais difícil dessa questão. O mais difícil são as exigências. Por exemplo, para cobrir toda a casa foram consideradas algumas possibilidades. Na questão de número 1, na alternativa 1.
todo o telhado feito de telha do tipo A. A telha do tipo A ela tem 1,20 m e o preço de cada telha são R$16,50, R$16,50. Ele dá uma segunda opção, combinar, usar telha do tipo A e B. Aqui, aí eu vou usar telha do tipo A e telha do tipo B, só que ele não fala a quantidade, então a gente vai ter que fazer tentativas, tantas do A, tantas do B. E aí a gente vai usar os comprimentos, quando passar de 5 metros, a gente vê o custo. Essa questão é muito trabalhosa, mas vamos resolver. Questão de número 3, combinar telhas do tipo A com telhas do tipo C. Eu vou usar do A com C. Lembrando, o comprimento da B é 1,70. O preço da telha B é R$ 22,50. Telha do tipo C é 2,20. O preço dessa telha é R$30. Ela é maior, ela é mais cara. Beleza? E na opção 4, combinar telhas do tipo B com o tipo C. A possibilidade que resultou um menor custo para a compra de telhas só que antes de eu passar para a resolução, a gente tem que entender uma coisa. Você vai usar tantas telhas do tipo A, só que você tem que descartar no final 10 centímetros para cada telha que você for usar. Como assim, Valentim? Se você for usar 3 telhas, você vai botar uma, vai sobrepor com outra, vai sobrepor com outra. Eu peço muita atenção nisso. Se você sobrepor, você vai estar perdendo aqui, sabe quanto? Você vai perder 10 centímetros da de baixo, tá vendo? E vai perder 10 centímetros da de cima. E a última você usa inteira. Ou seja, com 3 telhas, eu perdi 10 centímetros, né, das conexões 2 vezes. Com 4 telhas, eu vou perder 10 centímetros 3 vezes. Ou seja, o número de telhas, eu vou ter uma conexão a menos. Por exemplo, com 10 telhas, eu vou ter 9 conexões entre uma e outra e perderei 90 centímetros. Com 5 telhas, eu terei 4 conexões e perderei 40 centímetros. Já entendemos, a questão é difícil e tudo mais. Mas vamos ver isso aqui de uma maneira que eu tentei ser prático para vocês. Eu fiz uma tabela. Que tipo de tabela, Valentim? Eu botei as 3 opções aqui, somente A e B, A e C, B com C. E a gente vai ver qual que é mais barato. Primeiro vamos analisar o custo, depois o tamanho, já vai ser automático. Eu vou tentar com uma telha, do tipo A. Ela custa R$16,50, o tamanho é 1,20 m e não vai ter desconto nenhum, né? Porque é uma telha só. E se eu botar 2 telhas do tipo A? Vai custar R$33, que é o dobro, né? E aí eu vou ter um tamanho de 2,40, descontando uma conexão, eu vou ter 2,30, que é o tamanho. Só que eu preciso que esse tamanho seja maior que 5. Então vamos lá, eu vou usar 3 telhas. Será que dá? R$3,40 já com desconto. Eu vou usar 4 telhas. 4 telhas vai me custar R$66 e vai ter R$4,50 já com desconto, né? Para pensar. 4 vezes 1,20, que é cada telha, dá R$4,80 de tamanho. Só que eu tenho que descontar aí 3 conexões de 10 centímetros. E aí dá R$4,50. E se eu usar 5 telhas, será que dá? Com 5 telhas eu vou pagar R$82,50 e eu vou ter um tamanho total de 6 metros, porém quando eu conectar as telhas uma em cima da outra, eu vou descontar 40 centímetros, porque são 5 telhas, 4 conexões. E aí dá R$5,60. Bom, esse resultado é favorável, passou de 5 metros e vai ter sobra. Isso é uma possibilidade. Agora, quando ele manda juntar A com B, eu, por exemplo, posso botar uma telha do tipo A e 2 do tipo B. Será que chegou perto? Chegou perto. Dá R$61,50, dá R$4,60 de tamanho e R$4,40 no tamanho total, o que não é interessante porque a gente precisa cobrir mais de 5 metros. E que tal se eu usar 2 do tipo A e uma do tipo B? Será que dá? Ih, deu menos ainda. 2 do tipo A com uma do tipo B, eu vou ter um tamanho total de 4,1, conectando aí as 3 telhas, dá R$3,90. Tem que passar de 5. E se eu usar 2 de cada? 2 do tipo A e 2 do tipo B? Vai dar? Vai dar R$78. E eu vou ter um tamanho total de 5,80 m e vai ter um tamanho final, depois das conexões, de 5,50 m, o que serve muito bem para nós. Então esse resultado é favorável.
Deixa eu só fazer mais um aqui, né? Para ver se é favorável. Uma do tipo A e 3 do tipo B. Continua sendo 4 telhas, né? Eu vou ter 6 metros no final. Dá, mas vai ficar bem mais caro e vai ter desperdício, né? Então vamos aqui atender a situação 3. Então até o momento, esse aqui é um dos melhores. Vamos marcar aqui de vermelho, né? E aqui o melhor do primeiro foi esse aqui, 5,60. Vamos marcar. Próximo, A com C. Então eu quero uma do tipo A e 2 do tipo C. Será que dá? Opa, eu acho que já foi até na mosca aqui. R$ 76,50 de custo. Tamanho total de 5,60. Depois do desconto cai para 5,40. Isso aqui passa de 5 e tem sobra, obviamente. É o que nos interessa. Mas vamos outras tentativas. 2 do tipo A com uma do tipo C. Aqui o tamanho final é abaixo de 4. Não dá certo. E se eu tentasse 3 do tipo A com uma do tipo C? Vamos ver? 5,50. É um tamanho favorável. Só que olha o valor. Ficou mais caro. Ficou R$ 79,50 contra R$ 76,50. Por fim, né, vamos tentar 2 de cada. 2 daqui e 2 aqui. Bom, deu muito caro, passou muito. Você está entendendo que essa questão você teria que fazer tudo isso no lápis. Você ia multiplicar as quantidades e ver qual era o menor custo possível. Eu só fiz essa tabela para agilizar o processo e você entender como seria a resolução. Você ia pegar tantas do tipo A, multiplicar por 1,20, tantas do tipo B, multiplicar por 1,70, que é o tamanho, né, das telhas, e depois ver o custo final disso. Uma trabalheira sem tamanho. E vamos ver B com C. Então, aqui na B eu posso usar uma do tipo B, 2 do tipo C. Será que vai dar certo? 5,90. Passou bem. E se eu usar 2 do tipo B e uma do tipo C? 5,40. Tamanho perfeito. Tá bom pra gente isso aqui, né? Já com desconto. Se eu usar 3 de um tipo e uma de outro. Só para exemplo. Passou muito. Então eu já sei aqui quem são nossos candidatos. Vamos ver apenas qual que foi a mais barata. Então, com 5,60, deu somente A, R$ 82,50. Com 5,50, somente A com B, deu 78. 5,40 deu 76,50. E 5,40 também deu 75. A única exigência é que se passasse de 5 metros, para ter uma sobra, né? Não pediu para sobrar mais ou sobrar menos. Então, qual é o mais barato? 75, alternativa 4. Eu vou misturar telhas B com C, né? 2 do tipo B e uma do tipo C. É o preço mais barato a ser pago. Então, voltando aqui, a resposta é letra D. Falei para vocês que eu já ia começar com a mais difícil. E se você parar para pensar, o difícil aqui não foi nem o cálculo, mas sim o volume de cálculos. Toda a quantidade de conta que você deveria fazer. Beleza? Agora não se assuste, que a tendência nessa aula é ser a mais puxada possível. Vamos à questão de número 2. O esquema da figura 1 mostra um lance de arquibancada de um estádio de futebol com 10 degraus. O clube responsável por esse estádio resolveu fazer uma reforma para aumentar a capacidade de público nos jogos. Figura 2. Os novos degraus devem ter as mesmas dimensões que os degraus da arquibancada da figura 1. Mesmo tamanho de degrau, né? Nessas condições, quantos degraus haverá na nova arquibancada? Bom, tecnicamente a gente poderia fazer o teorema de Pitágoras aqui. Só que eu percebi que a gente consegue fazer de outra forma. Se você reparar, todos os degraus, ele tem uma largura, certo? Ele tem uma largura e uma altura. Só que assim, se você somar todas essas larguras iguais, porque os degraus são iguais, você vai ter 8 metros. Sabe o que é isso? Vamos ver quantos nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 largurinhas, tenho 10 degraus. Então é só a gente pegar 8 metros e dividir para 10. Sabe qual é a largura de cada degrau? 0,8 metros. Então eu tenho 0,8 em cada degrauzinho desse. Ah, Valentim, mas como é que a gente vai descobrir a resposta? Ele quer saber quantos degraus eu vou ter na escada nova. Então, se eu sei que a largura é 0,8, é só uma questão de divisão.
Pega 12, que é a largura total, e divide para 0,8, que é cada degrau. Ah, Valentim, que divisão difícil. Estou voltando agora, pega leve. Te falei que a primeira aula era mais difícil, porque depois disso tudo vai ser mais suave. Vamos aqui de uma maneira mais prática para você tentar lembrar e entender fácil. Lembrando que você não vai ter calculadora na prova. Se você multiplicar por 10 em cima e embaixo, você vai ter 12 vezes 10, 120. E 0,8 vezes 10, 8. Porque a vírgula anda uma casa. 120 dividido por 8, você não vai armar divisão, não. Pensa na metade. Metade você sabe. Metade de 120, 60. Metade de 8, 4. Metade de 60, 30. Metade de 4, 2. Metade de 30, 15. Metade de 2 é 1. A resposta é 15. Isso que você fez foi simplificar a fração. Você dividiu por 2 em cima e embaixo, até não poder mais. E chegou no 15. Porque ele vai ter 15 degraus, letra C. Beleza? Vamos seguir. Bom, essa questão aqui ela diz o seguinte: um caminhoneiro viajando pelo interior do seu país chega à cidade A. No tanque de combustível de seu veículo restam somente 10 litros. Seu destino final é a cidade D, e as distâncias entre cada uma das cidades A, B, C e D são as indicadas na figura. Somente existem pontos de abastecimento na cidade C e D. O veículo consegue percorrer 5 km com 1 litro de combustível. Bom, olha só. Ele consegue percorrer 5 km por litro e ele ainda tem 10 litros. Então, 10 litros é o quê? Vários 5 km. Está entendendo? Se 1 litro faz 5 km, 10 litros, e aí entra na regra de 3, né? 1 litro faz 5 km. 10 litros faz o quê? 10 vezes mais. 50 km. Então, esse carro, antes de parar, ele consegue andar 50 km. Ah, Valentim, mas é a questão? Ele tem que ir de A até D. Desejando fazer o percurso mais curto possível, mas sem ficar parado no caminho, o trajeto que ele terá que escolher para ir de A até D e a distância a ser percorrida serão respectivamente, então ele quer sair do A e chegar no D. Ah, vai direto. Ó. Só que presta atenção, 30 com 30 dá 60 e ele só pode andar 50 km, ele não pode vir direto. A única alternativa que sobra para ele é vir para o posto de gasolina. E qual é a distância de A até C? E aí vai o teorema de Pitágoras de novo. Não sei se vocês lembram que A ao quadrado é igual a B ao quadrado, que é 30, né? Mais C ao quadrado, que é o 40. Igual eu falei no começo. Aqui, mesma continha. Vamos lá. A ao quadrado é A ao quadrado. 30 vezes 30 é 900. 40 vezes 40 é 1.600. Ah, Valentim, como é que eu vou saber isso? Pelo amor de Deus. Olha, 4 vezes 4, 16. 40 vezes 40 igual a 16 com quantos zeros? 2 zeros. 1.600. Por isso. Beleza? Então, eu sei que A ao quadrado é igual a 9.000 mais 1.600, que dá 2.500. Pensa em dinheiro, R$900 com R$1.600. Quando você faz as contas pensando em dinheiro, você não erra mesmo. Raiz quadrada de 2.500. Ai, raiz quadrada, meu Deus! Raiz quadrada de 25. Você tem que pensar que número que multiplicado por ele mesmo dá 25. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. E esses dois zeros, quando saem da raiz, viram um zero só. 50, quilômetros. Então, esse A tem 50 quilômetros, que é a distância exata de A até C, para que ele perca toda a gasolina. Mas ele já vai chegar no posto e abastece novamente. Daqui para cá, isso aqui é 30, aqui é 30, aqui é 50, aqui é 50 também. Então, o menor caminho é ele vir direto. Se ele passa por aqui é 40, depois mais 30, vai fazer 70 quilômetros. Se ele vier direto, é só 50. Então, o melhor caminho é de A até C e de C até D. A, C, D, gastando ao total 100 km, letra B de bola. Vamos seguir.
Essa questão aqui também, né, tá no rol das mais difíceis. E uma coisa que eu peço para vocês perceberem é assim, caiu em 2017 na prova do médio, caiu em 2018 na prova do médio, caiu em 2019 na prova do médio e na PPL, que é Pessoas Privadas de Liberdade, em 2018. Questão repetida. Caiu na PPL de 2017, ou seja, não cai duas questões muito difíceis na mesma prova. Então, essa aqui é a sessão arrasa quarteirão. Beleza? Vamos até o final. Você aguentou até aqui? Vamos embora. Numa propriedade rural, foi instalada uma antena representada pelo ponto D, situado a 14 km de estrada que liga a cidade A e B. O sinal dessa antena alcança um raio de 15 km. Ela foi instalada para emitir sinais de raio para os policiais que fazem ronda no trecho AB. Porém, nem os moradores da cidade A, distante 9 km de C, nem os moradores da cidade B, distante 12 km do ponto C, aqui 12 km, conseguem receber o sinal dessa antena. O proprietário pretende afastar a torre da antena de sua casa o mínimo possível, né, da sua posição original, na direção CD, aproximando-se de C. Então ele está aqui a casa, né? A antena está aqui, ele quer aproximar a antena até C, o mínimo possível, né? Para que o sinal alcance os moradores da cidade A e cidade B. Para tanto, foram sugeridas as seguintes alterações na distância na torre de rádio em relação à sua posição original D. Gente, isso aqui é questão tranquilamente para cair no Enem, né? Mas fica tranquilo. Eu fiz um esquema aqui para mostrar para vocês. Esse ponto aqui é a antena e tem 15 km de raio de alcance. Aqui estão as cidades A e B. A cidade A, 9 km de C, e a cidade B, 12 km de C. Quando essa antena está instalada na propriedade, olha o que acontece. O alcance não chega nem em A, nem em B. E eu fiz esse esquema porque eu quero te mostrar o seguinte. Eu quero te mostrar que não basta chegar somente em A. Olha só. Se ele bater em A, não é a distância mínima, porque se ele chegar em A, ele não vai conseguir chegar onde? Em B. Então, para chegar nas duas cidades, afastando, né, o mínimo possível, a gente tem que chegar o alcance até B. Porque quando o alcance chegar até B, com certeza vai alcançar A. A antena originalmente aqui em B. O alcance não chega nem em A, nem em B. Se eu afastar o suficiente para chegar em A, como A está mais perto, ele vai ser alcançado primeiro e B vai ficar de fora. Então, para que alcance as duas cidades, a meta é alcançar a mais distante. Porque aí é que está mais perto também vai continuar dentro do alcance, né, do raio dessa antena. Beleza, Valentim, mas e aí? E aí que eu quero descobrir esse tamanho aqui, ó. Esse afastamento, o mínimo possível. Então, é só eu descobrir essa distância aqui, né? A gente consegue. Eu sei que essa distância é 15. E aí eu vou mostrar para vocês na questão. Olha só. Então, a antena vai estar num ponto aqui, onde tem a distância de 15 km até B. É o que eu queria mostrar para vocês lá. Que o objetivo dela é ter 15 km de B. Se eu botasse 15 km para A, B ia ficar de fora. Então, olha só o que eu tenho. Eu tenho que aqui mede 12, aqui mede 15 e aqui mede Azinho, que eu não sei. Teorema de Pitágoras. Só que presta atenção que a hipotenusa dessa vez é o 15. 15 ao quadrado é igual a A ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, a hipotenusa fica sempre sozinha e os catetos que se resolvam do outro lado. 15 ao quadrado é 15 vezes 15, vou fazer aqui. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 1, 5. Com 2, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 5. 7 mais 5 é 12, sobe 1. 1 mais 1 é 2. 225. Igual a A ao quadrado mais 12 ao quadrado. 12 vezes 12. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 4, soma 2 mais 2, 4, 1, 144. Muito bem. Você vai ver questões só de equações. Pode ficar tranquilo. Beleza? O 225 está aqui, ele continua. E ele recebe diminuindo 144, que passou para cá. Igual ao A ao quadrado. 225 menos 144 dá o quê? 81.
que é igual a A ao quadrado. E vou tirar a raiz quadrada de 81. A é igual a raiz quadrada de 81. E aí, pensa na tabuada, quanto vezes quanto que dá 81? 8 vezes 8, 64. 9 vezes 9, 81. Então, A é igual a 9. Beleza? Bom, então esse tamanho aqui tem 9 quilômetros. Só que o tamanho todo tinha 14 quilômetros. Então, falta quanto? Daqui para cá tem 9. Daqui para cá tem 5. 5 quilômetros. Show? Então, qual foi a distância de afastamento da posição original D? 5 quilômetros, letra C. São questões difíceis, eu avisei antes, eu espero que você continue e não desanime. Ok? Na figura, um menino está soltando pipa em um terreno totalmente plano. Quando a pipa atinge 60 metros de altura, a ação do sol projeta sua sombra sobre o solo. O menino resolve, então, dar mais linha à pipa para colocá-la em uma altura de 90 metros, mas mantendo a sombra projetada à mesma distância em relação a ele. A linha da pipa permanece perfeitamente esticada e a altura do rolo de linha na mão do menino é desprezada. O que acontece aqui? Bom, você tem 60 metros de altura e 80 metros. A linha vai esticar daqui para cá. Então, o teorema de Pitágoras vai ter que acontecer duas vezes. Ele quer atingir uma altura de 90 metros, ou seja, se aqui tem 60 metros, aqui vai ter 30 metros, porque ele quer um total de 90 metros de altura. Outra questão que poderia cair muito bem no Enem, mas se você reparar, caiu em outra prova do Enseja, não nas mesmas que você viu anteriormente. Isso significa que uma questão muito difícil só cai uma vez. Não vai destruir sua prova toda. Então vamos entender. Ele dá aqui que raiz de 145 é aproximadamente 12, isso é muito bom, você vai entender. A quantidade de linha em metro que ele precisará dar a mais a pipa é D. Bom, o que a gente pode entender é que aqui a gente tem um teorema de Pitágoras. Como assim? 60, 80, A. Vamos descobrir o tamanho da linha inicialmente. A ao quadrado é igual a 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado. A ao quadrado, 6 vezes 6, 36, com 2 zeros, 3.600. Mais 8 vezes 8, 64. Com o dobro de zeros, 6.400. Se você somar 3.600 com 6.400, você vai ter o quê? 10.000. E aí, como é que tira a raiz quadrada de 10.000? Vamos aprender, a gente está aqui para isso. Ao tirar a raiz quadrada de um número com muitos zeros, a cada dupla de zeros você tem 1. Como assim? Raiz quadrada de 1 é 1. Esses dois zeros viram um zero só, e esses dois zeros viram um zero só. 100 metros. Então, a linha inicialmente tem 100 metros. Acabou, Valentim? Não, não acabou, infelizmente. Vamos descobrir o valor de B agora, que é o novo tamanho de linha. É um novo teorema de Pitágoras, só que agora aqui mede 90 metros. E aí? B ao quadrado, que é a nossa nova hipotenusa, é igual a 90 ao quadrado mais 80 ao quadrado. B ao quadrado é igual a 81, com 2 zeros, mais 8 vezes 8, 64, com 2 zeros. 8.100 mais 6.400, quanto é que dá? Isso mesmo, 14.500. Ah, Valentim, não estou entendendo. Agora vamos tirar a raiz. Só que 145 apareceu aqui, tá vendo? Que bonitinho. Raiz quadrada de 14.500. O que eu te falei sobre esses dois zeros? Viram 1. Então, a raiz quadrada de 145 não é aproximadamente 12? Então, esse aqui vira 12 e esses dois zeros viram 1. 120 metros. Significa que a linha inicialmente tinha 100 metros e depois virou 120 metros. Quanto que aumentou essa linha? Ué, 120 menos 100, 20 metros de tamanho. Letra A. Beleza? Bom, essa foi a primeira parte. Aula extremamente extensa. Eu espero que você não desista e continue, porque eu te falei, a mais difícil é essa. Depois disso, é só alegria. Beleza?